Olá, o Observatório.com está na web. Eu sou Manuel Marcondes Neto. E eu sou Vitória Rosa Cruz. Vamos ao destaque do portal OCI. Dessa vez a gente vai falar do artigo da Varda Kendler, cujo título é Nosso Trabalho Pode Ser Mais Gostoso. O título de cara deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, o que ela vai falar. Eu não vou dar spoiler da história, porque é realmente surpreendente o final dela. Ela, de fato, conta uma história, uma experiência própria que ela viveu. Mas vamos trazer provocações. Ela fala de uma obra insistente que acontece perto da casa dela, sábado, domingo, de manhã, e é uma coisa que irrita a obra, né? E aí a gente pensa, que atitude essa pessoa teria? Reclamar, buscar o síndico para poder fazer reclamação, enfim, de alguma forma aí mostrar sua insatisfação. Mas ela surpreende, não vou contar como ela surpreende, mas ela faz um exercício muito importante, que a gente, essa palavrinha está na moda, todo mundo usa, que é a empatia, mas pouco se pratica dela. Professor, eu de fato assim queria trazer essa discussão para a gente, como praticar a empatia de fato, assim, na veia, nas empresas, com o próximo, porque no discurso está bonito. Eu tô ouvindo aí um trânsito terrível, Tá? que Deu uma é, buzinada braba. enfim, é a consequência do nosso trabalho em casa, né? As condições não são as mesmas de escritório. Se bem que no escritório você ouve a buzina o tempo todo, e sirene e tal. E ela estava falando justamente de alguma coisa que estava incomodando, né? Que é a obra no vizinho. Uma coisa que incomoda sempre, né? No prédio de casa, no prédio do trabalho. Né? Agora, a provocação dela no texto, no título, né, nos lembra uma outra matéria que nós fizemos programas atrás sobre a questão de fazer o que gosta. Né? Será que trabalho e gostoso são palavras que cabem sempre numa mesma frase? Pois é. Assim, eu acho que é algo para gente pensar. E quando a gente traz a empatia, a gente fala dessa leveza que também tem a ver com o gostoso em si, né? Porque, assim, o que você gostaria que se fosse feito? Que o trânsito tivesse parado para poder desenvolver melhor o trabalho aqui da gente, que ela que tivesse parado a obra para o home office dela andar melhor. Mas o que de fato eu posso fazer, ou o que eu gostaria que fizessem comigo para que isso não acontecesse? Né? Eu falei que eu não ia contar, mas tá bom, vou contar o fim da história. Ela resolve sair de casa e ir lá entregar uma caixa de bombom nessa história que a Varda conta no texto. Ela resolve entregar uma caixa de bombom para esses caras que estão fazendo a obra. Os caras não entendem muita coisa, porque geralmente o pessoal grita, né? Pô, tá tendo obra, tá me atrapalhando. E ela resolve deixar uma caixa de bombom porque ela entende que tá sendo muito árdua, tá sendo muito difícil, é uma obra ininterrupta, os caras estão sem folga. E aí ela pensou, como é que eu posso ser gentil com esses caras? Como é que eu posso abraçar esses caras de certa forma? Então, assim, o texto é um tapa. A gente tem falado aqui bastante, porque os textos têm sido diretos. Eu acho que isso está sendo ótimo, essa vibe do OCI, de mandar na lata aquilo que a gente precisa enxergar. Porque é o que a gente vem falando. A empatia está no discurso, está no texto, está bonito. Mas o que de fato a gente tem feito em relação a isso? Então ela conta essa história e a gente pode trazer isso para dentro da empresa facilmente. Porque a gente fala, o fulano não pensa em mim, não pensa no meu lado. Você tem pensado no dele? O que incomoda nele, na verdade, não é um espelho para você se enxergar e ver que, na verdade, isso está incomodando em você, que você precisa mudar a sua postura para dar esse exemplo para o outro. Então, a gente está falando aí de convivência e também de proatividade, que eu acho que são duas questões que estão sendo muito, hoje em dia, valorizadas dentro da cultura empresarial. Sim, e você mencionou a palavra muito usada, né? Não tão praticada, que é a empatia, e que entrou para o vocabulário. A gente precisa prestar atenção para que não se torne um jargão, né? Eu me lembro quando entrou o negócio de entregar valor, né? Deliver value. Né? Então, isso toda hora falava, e qualidade total, às vezes são modas corporativas, tanto acadêmicas, enfim, mas empatia é uma coisa que não precisa de academia para entender, né? A gente pratica na vida cotidiana, comezinha a questão. Então,
Vamos chamar atenção para o fato de que esses conceitos precisam ser internalizados. Vamos chamar atenção para isso, né? Vamos compreender o que significa, de fato, exercitar a empatia, que é estar no lugar do outro. Tem uma expressão em inglês que diz assim: você não está nos meus sapatos, né? Uma expressão em inglês. E, quer dizer, você vestir os sapatos do outro, né? É como se você pudesse sair da sua posição e ficar na posição dele, que é aquele com quem você está falando, né? É um assunto, como os demais que você escolhe, não tem fim. E nem tem solução, e nem tem fórmula do sucesso. É cada um Não tem. encontrando o seu e trazendo a sua colaboração para a sua empresa, para o lugar que você ocupa, sugestão para o seu líder, que você vai transformando aos pouquinhos. Né? E nesse gancho, eu queria sugerir uma leitura, então, lá no portal do OCI, que é da Giovanna Travensolo, que ela faz uma pergunta no título. Você já foi um desestimulador de sonhos? Esse artigo, na minha opinião, é bem complementar ao assunto que a gente está tratando, quase que não sai. Porque também tem isso, né? A pessoa que tem a iniciativa, que faz o diferente, a gente já pega e bota uma barreira. Ah, não, essa pessoa não. A gente está sempre, ao invés de falar, vai fundo, é isso aí, mergulha, o que você está fazendo está bacana, é diferente, mas eu estou junto de você, alguém tem que começar um movimento. As pessoas já criam uma barreira do estranho, do desconhecido, o medo de quem está fazendo diferente, aquela pessoa vai se destacar. Então, acho que todos nós, um pouquinho, já fomos mais críticos negativamente do que simplesmente um apoio para as pessoas. Então, acho que é um excelente texto para a gente ler e se reconhecer que já fomos esse desestimulador, mas que a gente pode e deve mudar essa postura. Esse é o desafio do líder. Nós já falamos aqui também da diferença entre o chefe, a ideia de chefe, de chefia e liderança, né? que o chefe é aquele sujeito que você vai lá, não, escuta, será que dá para fazer desse jeito aqui em vez de fazer assim? O chefe vai dizer, segue o procedimento. Né? Talvez uma postura de líder, que é essa figura diferente do chefe, e a gente exemplificou, dá para procurar o nosso programa que a gente falou sobre liderança e chefia, e dizer, peraí, eu vou ouvir essa sugestão. De repente, vai dar certo. Então, é nesse paradigma aí que o texto da Giovanna trafega. Exatamente. E a gente pode até trazer esse exemplo para o próprio OCI. O professor Marcondes teve a ideia, e aí se juntou com mais outra pessoa e outras pessoas, e enfim, com o Marcelo, e tudo foi caminhando até que se tornou uma grande rede, porque todo mundo passou a acreditar nessa ideia, acreditar que a gente podia falar sobre comunicação, dialogar sobre comunicação, ampliar nosso olhar sobre a academia, sobre o mercado de trabalho, e a gente acabou criando uma grande rede que não deixa de ser uma transformação no meio da comunicação que a gente tem tanto falado aqui. Então, sejamos todos grandes estimuladores de novas ideias, de novos pensamentos, sem medo de fazer diferente, né? Bom, então visitem o Observatório, aproveita, segue a gente em todas as redes sociais, bora conversar sobre tudo isso que a gente tem falado aqui, todas essas temáticas, e crescer juntos. É sempre esse o nosso objetivo, né? Vamos juntos, professor. Até a próxima. Eu vou citar o irmão do Marcelo, o Marcos, mandando um abraço para ele. Até você. Abraço. Tchau.